Olá a todos que nos acompanham nas redes sociais do Diário do Iguaçu. Chegamos com mais um Talking DI e desta vez vamos conversar com a presidenta em exercício da Chapecoense, Adriana Gottardi. Ela é a primeira mulher a assumir um clube de futebol profissional no estado de Santa Catarina. Então, não faz história apenas no Verdão, mas sim em todo o futebol de Santa Catarina. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse momento que vive a Adriana Gottardi, que ocupava, enfim, o cargo de vice-jurídica e agora passa a ser a presidente da Chapecoense. Olá, Adriana, um prazer estar falando contigo aqui no Diário do Iguaçu. Vamos falar então um pouquinho sobre esse momento. Olá, tudo bem? Estamos tudo tranquilo, aguardando os momentos acontecerem. Legal, legal. Adriana, por falar no momento, fale um pouquinho desse sentimento que você está vivendo em assumir a Chapecoense. Claro, é de forma interina, ainda até a gente vai conversar a respeito disso, a questão do tempo, né, que você vai ficar à frente do clube. Mas o agora, como é que está se sentindo a Adriana Gottardi dirigindo a Associação Chapecoense de Futebol? Eu estou muito feliz, realizando um sonho, podendo contribuir ainda mais com a Chapecoense, representando todas as mulheres, que sempre foi um sonho de poder cada vez mais trazer com que as mulheres façam parte deste nicho praticamente considerado masculino. Legal, Adriana, você ocupa um cargo de vice-presidência, né, vice-presidência jurídica. Então, com essa suspensão que teve o presidente Alex Passos na última quinta-feira, ele pegou 60 dias de suspensão no Tribunal de Justiça Desportiva por conta daquilo tudo que aconteceu na final do Campeonato Catarinense, que o torcedor da Chapecoense nem gosta de lembrar muito como foi aquela final, todo mundo triste ainda com o resultado e como o resultado também foi construído, né? Muita reclamação em cima da arbitragem, enfim. Alex Passos pegou 60 dias, vai ter que, logicamente, deixar essas funções. O vice de Administração e Finanças, o Jaime Bordion, que também poderia ser um dos vices a assumir, também pegou uma suspensão, né? Então, como que foi essa decisão entre vocês, né, vice-presidentes? Tinha ainda o Sérgio Biondo, que é do Patrimônio, o Paulo Linderman, que é do Futebol, o Valdir Lucatelli, né, que é do Marketing, e também o Paulo Pagliari, que é da Base. Como que foi decidido isso, né, a sua ascensão à presidência da Chapecoense durante esse período em que o Alex Passos não pode exercer a função? Na verdade, eu fui pega de surpresa porque foi entre eles que decidiram em colocar que eu fosse, então, assumir a presidência da Chapecoense. Então, foi dentre os outros vice-presidentes que eles decidiram que eu deveria assumir a presidência nesse período de que tanto o Jaime Bordion quanto o Dr. Alex Passos ficassem afastados da presidência. E você recebeu, então, porque a gente conversou com alguns dirigentes, alguns falam, não posso assumir por causa disso, não posso assumir por causa daquilo. Você recebeu, então, com naturalidade, realmente era uma vontade sua, em algum momento, você até dizia, né, que há 12 anos comentava que queria ser presidente, então chegou essa oportunidade, você agarrou com as duas mãos, mais ou menos isso, Adriana? Com certeza, até porque a partir do momento que eu assumi a vice-presidência jurídica, eu fiquei ainda mais ao par da situação administrativa da Chapecoense. Então me senti bem à vontade e bem tranquila em poder assumir por esses dias a presidência da Chapecoense. E já tem um tempo definido, quanto que o tempo que você vai ficar? Porque o Alex Passos, além de ter essa suspensão, ele já falou também em uma reunião recente do Conselho Deliberativo que ele irá sair do clube
em 60 dias, vamos dizer assim, no segundo semestre, vai ficar até final de maio, julho, 1º de julho, ele já não estaria mais à presidência, conforme ele falou para os conselheiros e entregou uma carta. Até eu queria ver contigo se existe daqui a pouco uma conversa para o próprio Alex Passos voltar atrás nessa decisão. Mas hoje, é nesse período de 60 dias ou pode se alongar um pouco mais? Na verdade, o período não está ainda definido pelo fato de que o Jaime Bordignon, ele também pegou 30 dias, mas ele já cumpriu 15. Então, em 15 dias, se ele quisesse assumir a presidência, ele poderia voltar e assumir a presidência. Não tem problema nenhum. Se os outros vices assim concordarem, ele assumiria, então, em 15 dias eu já estaria passando a presidência para ele. Certo, então vai de um entendimento, então Isso. entendimento interno, mais ou menos isso, Isso. né, Adriana? Isso aí. E com relação à saída do nosso presidente Alex Passos, a gente está construindo para que isso não ocorra, porque a gestão que ele vem fazendo, ela está sendo muito brilhante e reconhecida por todos. Então a gente entende que ele deve permanecer sim com a gente até o final. Porque o mandato termina agora esse ano, né? Faltaria o quê? 5, 6 meses, né? Pois é, a eleição esse ano, porque o mandato do Alex Passos, o biênio, é 24 e 25. Isso. Então iria até o final do ano. Essa eleição de 2025 já tem aí um período programado para acontecer? Ela deve acontecer entre outubro e novembro deste ano. Uhum. Antes, então, do final da Série B. Isso aí é um entendimento até para daqui a pouco a próxima diretoria, a próxima gestão já tem um tempinho maior para programar 2026. Essa é a ideia, mais ou menos? Essa é a intenção. Uhum. Certo. E esse período, normalmente ele é construído pela própria diretoria, o período do pleito, ou é o Conselho Deliberativo que determina? Como que funciona? Porque tudo parte do próprio Conselho Deliberativo que trata essas questões aí de pleito, Adriano. Na verdade, isso está tudo dentro do Estatuto da Chapecoense, né? Então, tem que ser seguido o que consta dentro do Estatuto. E o Estatuto diz que outubro, novembro, no máximo início de dezembro, deve estar já definida a nova eleição e a nova a diretoria que vai assumir. Certo. Você falou em Estatuto. Até não muito tempo, havia uma linha sucessória, né? Sim. Dentro da Chapecoense. Se o presidente sair, era o vice de administração e finanças. Se este não quisesse, aí vinha uma linha. Não tem mais essa linha sucessória. Como que foi essa mudança? E daí, toda vez que alguém sai, para ter uma substituição, tem que ter essa conversa interna, mais ou menos isso. Por que dessa mudança? No Estatuto, ele foi alterado em 2020, quando ele teve algumas alterações. Em dezembro de 2020, o Estatuto foi alterado. Esse artigo, que é o artigo 29 do Estatuto, ele fala com relação à saída do presidente e como devem ser tomadas as medidas a partir daí. Então, a partir desse momento, não existe mais essa hierarquia, né? É um consenso entre o Conselho Deliberativo e o Conselho dos Vice-Presidentes. Muito bem. Adriana, fala um pouquinho da sua história de envolvimento, né, com o futebol e também com a Chapecoense. Você, como integrante da diretoria, foi a partir de 2022, né, na gestão do Ney Maidana. Né, 22, 23, como vice-presidente da base, enfim... mas você tem uma ligação há mais tempo, né, dentro do futebol, não de forma direta, vamos dizer assim, com a Chapecoense. Fala um pouquinho dessa sua história dentro do futebol, considerando que você lá atrás, há 12 anos, até você, né, acabou revelando, né, de forma pública que tinha interesse de algum dia assumir a presidência da Chapecoense. Então, com a Chapecoense, meu envolvimento iniciou em 2006, quando surgiu a Justiça Presente Itinerante. Eu fui nomeada pela OAB aqui de Chapecó. Gostaria já de agradecer também pela confiança que foi me dado na época, representar os advogados, né? E
eu então nomeava os advogados que iriam fazer parte juntamente comigo lá na Justiça Presente. 2006. Quando a Chapecoense subiu para a Série A, foi criada, a gente teve obrigação e sentiu a necessidade de criar a Comissão de Segurança, que fazia a parte preventiva dentro dos jogos. Essa Comissão de Segurança ela envolvia todas as instituições de segurança, né? E então eu fiquei um período ali dentro representando a OAB. Depois de alguns anos eu passei a ser presidente, né, da Comissão de Segurança também, que na época também só era composta por homens e eu era exclusivamente mulher. Quando ocorreu a tragédia em 2016, eu fui responsável então pelo funeral, né, por todo o funeral. Tive que, inclusive, ir até o aeroporto e adentrar a aeronave para fazer alguns reconhecimentos e identificação para a gente trazer os corpos aqui para o estádio, né? Tive que entrar dentro dos caminhões que iria transportar os caixões para convencer o motorista para ele continuar com o que ele estava encarregado, que era de conduzir, porque ele ficou emocionalmente abalado. Acompanhei todas as famílias também e liberei todos os corpos para o funeral, distribuindo então eles para seus familiares. E sabemos que isso deu tudo certo, graças a Deus. Todos puderam fazer a sua despedida da melhor forma possível. Depois disso, eu continuei na Chapecoense, dentro desta comissão de segurança. Em 2022, então, eu fui convidada pelo Dr. Alex para fazer parte da diretoria onde o Ney Maidana era o presidente. E aí eu fui eleita, também já nesse período, a primeira mulher vice-presidente, né, que fiz parte da diretoria de um clube em Santa Catarina como vice-presidente. Da base, da né? base Da daí. base. Depois disso, eu me afastei por 6 meses e aí fui convidada pelo Dr. Alex novamente para então fazer parte da vice-presidência jurídica, onde eu estou até hoje, e agora eu estou com a presidência e a vice-presidência jurídica, acumulando os 2 cargos. Certo, Adriana, até em cima disso, vamos dizer, dessa linha do tempo, né? Você foi então vice-presidente da base em 2022 e 2023. Em 2023 até era para ter eleição, teve eleição, mas apenas uma diretoria acabou se inscrevendo dentro do prazo e foi eleita por aclamação a reeleição do presidente Alex Passos, né? Até um questionamento que muitas pessoas fazem, torcedores fazem, que naquela época, né, houve até uma nominata formada, vamos dizer assim, de oposição, e teu nome estava ali, né? Ia fazer parte da chapa que tinha como cabeça de chapa o Ayrton Pim, o próprio doutor Ayrton Parisotto, que movimentou bastante, né? Você acabou sendo uma dissidente, então, da atual diretoria. Causou algum tipo de desconforto essa situação perante a diretoria atual, que você iria fazer parte de uma chapa de oposição que acabou não se consolidando porque foi inscrita alguns minutos após o prazo? Na verdade, sempre haverá um desconforto, né? Mas após algumas conversas e algumas explicações, a gente acabou se entendendo o porquê que eu deixei o meu nome à disposição da outra chapa, porque, como eu sempre disse, eu sempre estive à disposição da Chapecoense, sempre quis contribuir com a Chapecoense. Então, como eu não pude ficar na
a chapa que eu estava, eu fui convidada nos últimos minutos para fazer parte, então, desta outra chapa, e eu acabei aceitando, sem poder sequer argumentar qualquer situação. Certo, porque, sendo bem sincero, né, a gente que acompanha bastante tempo a Chapecoense, a sua ascensão à presidência agora não surpreende tanto, porque até se comentava nos bastidores e que, em saindo o Alex Passos, seja por suspensão ou saindo em definitivo, o teu nome era comentado, né, com força para assumir a Chapecoense. O que causou um pouquinho de surpresa, não entenda a surpresa como reprovação, a surpresa em função dessa questão que aconteceu no final de 2023 e 6, 7 meses depois, o Alex Passos acabou convidando você a fazer parte, né, da diretoria. Saiu o Luiz Peruzolo, que acabou renunciando, né, em agosto do ano passado, e teve esse teu retorno. Todo mundo até ficou se perguntando, no final do ano houve toda aquela situação e agora está voltando. Então, até comentar um pouquinho mais sobre essa questão de bastidores, essa questão de conversa com o Alex, para que tudo fosse realinhado e você pudesse voltar então à Chapecoense, Adriano. Então, Rodrigo, tudo na vida da gente se resolve com conversas. E como o meu interesse, o interesse do Dr. Alex é contribuir para a sociedade chapecoense, é contribuir para a Associação Chapecoense, a melhor situação que a gente viu era de que eu quero contribuir e que ele também quer. Então a gente viu que não tinha porquê não continuarmos juntos, sendo que tudo estava dando certo, né? Então ele me convidou, a gente conversou e colocou todas as coisas na mesa e se acertou, e a gente está tocando a Chapecoense agora da melhor forma que possa acontecer. Acho que nem melhores amigos estariam tocando a Chapecoense da forma que a gente está tocando. Certo, Adriano, você já tem aí um tempo bom, você falou 2006, de ligação com o futebol. Então, até mesmo você se diz preparada, né, para assumir essa função de presidente. O que você pode contribuir nesse curto espaço de tempo? A ideia é dar sequência ou daqui a pouco pode ser implementada alguma situação que você acha pertinente aí nesse período? Ainda não se sabe se é 15 dias, se é 60 dias ou daqui a pouco pode ser até o final do mandato, né? O futuro a Deus pertence. O que você pode agregar, fazer nesse período de presidência na Chapecoense? A princípio, a gente tem que continuar com o que a gente está fazendo, porque o nosso foco hoje é o futebol, né? E o nosso foco é a recuperação judicial. E a gente está num período de recompra dos créditos, autorizado pela juíza. Então, a gente está com um serviço bem avançado, né? E a gente está bem envolvido em ajudar, a continuar nessa ajuda com a Chapecoense. Então, nesse período que ainda não está definido, eu vou continuar com o que a gente já vinha fazendo. Certo, já que você tocou nesse assunto de recuperação judicial, e é tua pauta, é teu assunto, é do meio jurídico, você advoga já há 30 anos já, né? 30 anos já, então entende, né, do riscado. Como é que está essa situação da RJ? Até saiu uma informação recentemente de que a Chapecoense havia feito uma proposta, isso amparado pelo juiz, para quitar a RJ dentro de um determinado valor, acho que foi falado 10 milhões, se não me engano. Como é que está essa situação da RJ, assim, fazer um apanhado desse assunto? Ela está sendo acompanhada pelo Dr. Alex, né? E ela está dentro das conformidades. Nós estamos fazendo os pagamentos conforme o plano, né, de recuperação. Nós estamos agora autorizados a fazer essa recompra
com um déficit de 70%, além do que já foi autorizado no plano de recuperação. Estamos fazendo contato com os credores, estamos sendo bem recebidos porque a gente está explicando a situação, que a gente está à frente agora, mas não sabe como isso vai continuar, né? Então, a gente quer deixar isso tudo quitado para não deixar nada para quem venha a assumir ter que continuar com essa recuperação judicial. Muito bem. E a questão de SAF? Como é que está essa situação que já foi conversado dentro do Conselho Deliberativo? O próprio Conselho, lá atrás, acho que foi no final de 2021, né? Quando logo depois que houve a eleição, o próprio Conselho deu guarida para a diretoria executiva ouvir propostas, dar sequência, claro. Qualquer decisão tem que passar, né, pelo Conselho Deliberativo. Chegaram propostas de algum investidor para transformar a Chapecoense em SAF. Essa é a ideia. Como é que está o assunto SAF dentro da Chapecoense? Então, o futebol ele não vai mais sobreviver se não for com SAF. Ele é muito caro e ele é desgastante. Então, vai ter que ser transformado em SAF. E dentro da Chapecoense não está diferente dos outros clubes. A gente tem uma comissão, que ela é formada por alguns conselheiros, e eles estão fazendo os estudos para apresentar, então, para os investidores, para a gente, então, poder ver se consegue negociar ou não. Até o momento, a gente não teve ainda nenhuma proposta que fosse favorável para a Chapecoense. Pois é, até surgiram algumas informações e bastidores e que alguns empresários, inclusive empresários de futebol, que têm jogadores, teriam interesse, né, em investir de alguma forma na SAF da Chapecoense. E você com certeza conhece, até porque trabalhou na base, a base também tem negociações de atletas e você está aí no jurídico, agora na presidência. Você falou no nome do Márcio Bittencourt, que poderia ter interesse. Outro nome que surgiu do empresário bem conhecido também, o Gilmar Veloz. Esses empresários chegaram a procurar a Chapecoense de alguma forma? Enfim, falar um pouquinho a respeito disso. Na verdade, sempre tem o zum, né? De que as pessoas têm interesse, mas concretamente não chegou nada para a Chapecoense. E a ideia, transformando em SAF, né? Você já falou que estudos estão sendo feitos. Na tua opinião, qual que é o melhor modelo de SAF para a Chapecoense? Que existem 2, 3 modelos, né? Para a Chapecoense, qual que você acha que seria o modelo ideal para o Verdão? Na verdade, a SAF para o Verdão nós vamos ter que ficar com alguém nosso dentro da fiscalização ali, né? Fiscalizando a administração dessa nova SAF, para que a gente não perca as nossas referências e não aconteça o que aconteceram com outros clubes que vieram, a SAF devolveu e eles perderam todas as raízes. Certo. Por exemplo, a gente tem exemplos de alguns clubes, né? Figueirense, né, é um exemplo. Então, a ideia é não perder o controle. Não. Então. O controle, a nossa pretensão, a pretensão dessa diretoria, em transformando em SAF, alguém ficará como o fiscal para nós não perdermos essa raiz. No caso, vai continuar a diretoria da Chapecoense, mas vão ter os gestores da SAF, que daí seriam os investidores, mais ou menos isso, né? Isso aí. Daqui a pouco pode até mesmo, se houver alguém, investidores locais. A nossa intenção seria que desenvolvesse esse espírito aqui de Chapecó mesmo, que nós temos vários empresários que podem fazer isso acontecer. E não precisa ser só um, pode ser um grupo também, vários, né? Isso. Fazer uma espécie de consórcio aí para investir na Chapecoense e, logicamente, terem o retorno. E esse retorno, hoje, Adriana, qual seria o retorno? Venda de jogadores? Dinheiro que entra da liga? Ou qual que seria o retorno hoje? Por exemplo, você não está na diretoria da Chapecoense, vamos supor.
Você é uma pessoa que tem interesse em investir na Chapecoense. Você visualiza o que como retorno para o investidor que queira entrar na Chapecoense? O retorno financeiro ele vai ser bem grande a partir do momento de uma SAF, porque a administração será diferente. Você não vai estar administrando como associação, né? Você vai estar administrando como uma empresa. Então você vai ter muito mais gatilhos para poder negociar, muito mais projetos favoráveis para você poder negociar, né? Então tu tem argumentos que hoje nós como associação a gente não tem, né? Até a própria estrutura que isso poderá ser mudada dentro da Chapecoense. A galinha dos ovos de ouro seria a base ou... A galinha dos ovos de ouro é a base. E a nossa base ela está muito bem, com muitos atletas que a gente vê um retorno próspero. Muito bem. Só voltando na questão da RJ, qual que era o valor quando a Chapecoense conseguiu aí a autorização de enfim, ter essa recuperação judicial? Qual que era o valor e para quanto que a Chapecoense conseguiu baixar essa dívida? Rodrigo, se eu for te falar, eu vou acabar te mentindo, porque a gente pegou uma situação achando que fosse aquela. Mas a situação se transformou muito maior, porque a gente tinha, nas palavras do nosso presidente que está afastado, Dr. Alex, cada vez que a gente abre uma porta cai um esqueleto. E dentro do jurídico mais ainda, porque a gente teve algumas ações, alguns acordos que foram feitos e não foram aceitos dentro da recuperação judicial. Então ela veio para extra concursal, que a gente teve que fazer o pagamento, tirar dinheiro que a gente poderia investir em outras situações e ter que pagar essas contas. Então, se eu for te falar, eu vou acabar te mentindo em valores, porque hoje ainda a gente não pode dizer, olha, nós estávamos com 230 milhões, que era o que a gente imaginava, mas foi muito mais. E aí nisso foi reduzindo e nós podemos dizer então que vamos falar em 37 milhões, uma situação mais ou menos assim. Que estão contidos na RJ. Isso, mas a gente já pagou uma boa parte. E que pode cair ainda mais se os credores aceitaram essa proposta, que é de 10 milhões, né? Na verdade, do que eles têm de crédito, a gente descontaria mais 70% e pagaria esse valor à vista. E aí a gente tem um limite de até 10 milhões para poder pagar. Então, assim, os que aceitarem logo, a gente pode garantir o pagamento. Os outros a gente já não pode garantir. Vou dar um exemplo. A pessoa tem 300 mil para receber hoje. Dando 70% de desconto, ela vai receber à vista 122 mil. Se ela optar em receber nos 10 anos que a gente tem para fazer o pagamento, que começa em maio de 2026, ela vai receber 3 mil reais por mês. E correndo o risco de não conseguir receber, né? Porque se o clube não existir mais, quem vai pagar? Não tem como receber. Então, nós pensamos em fazer essa recompra para justamente ajudar ainda mais o credor, né? Que a nossa intenção nunca foi em prejudicar ninguém, mas sim fazer com que as pessoas que tivessem esses créditos de alguma forma recebessem, mesmo que não fosse na integralidade de que eles acham do direito. Quanto que a Chapecoense já recebeu da Liga, que começou acho que já um ano, um pouco mais, né, da Liga, e não sei se, né, tem essa informação, porque a gente sabe que há muitas negociações, né, em relação à Liga, e a Chapecoense hoje tem dinheiro aplicado hoje? Sim, nós temos um pouco de dinheiro aplicado justamente para fazer esses pagamentos, né? Com relação ao valor que foi já nos passado pela Liga, também eu não sei te informar. Certo. Chapecoense, lembrando que houve renegociação das dívidas tributárias também, está sendo parcelado isso? Isso, está sendo pago. Isso é um valor bem elevado
Quanto mais ou menos? Em torno de R$200 mil mensais. Que a Chapecoense está pagando, religiosamente todo mês. Até porque senão a gente não tem a certidão, né, negativa de tributos, de débitos. E aí a gente não consegue nem negociar jogador e nem pegar algum crédito da própria liga. Essa CND a Chapecoense tem hoje? Temos. E continua também com o certificado de clube formador, né? Continua também. Muito bem. Chapecoense, então, hoje é um clube viável? Muito viável. Porque quando vocês assumiram... era fechar as portas. Você comentava muito que se não houvesse a RJ, o clube iria fechar as portas. Então, hoje é um clube viável. Hoje a gente consegue administrar, mas é um clube viável. Mas a gente tem, com o que a gente tem, nós temos um período ainda para poder respirar. A SAF é a solução. Certo. Adriana, vamos lá, sexta-feira, dá menos de uma semana, 6 dias, vamos colocar aí, 5, 6 dias, qual foi a tua atuação, né, como presidente? Chegou aí em algum treino, conversou com o técnico Gilmar Dalpozo, de repente tratou alguma situação, esse teu envolvimento e também conversa relacionada ao futebol, né? Sim. Na segunda-feira pela manhã, a primeira atitude que eu tive foi de ir até o CT, conversei com o Gilmar Dalpozo e a equipe dele, o vice-presidente o Paulo Linderman, e depois nós tivemos uma conversa então com os jogadores, onde eu expliquei para eles que estaria ali interinamente, mas que o pensamento e as atitudes são as mesmas do nosso presidente, que a gente confia muito neles, e eu particularmente disse para eles que confio inclusive que a gente vai para a Série A esse ano. Ah, que legal, tomara, né? E então já estendendo um pouquinho mais, em junho agora tem a reabertura da janela de transferências, né? Infelizmente tivemos aí a lesão no Mário Sérgio, não se sabe quanto tempo que ele vai ficar fora. É uma artroscopia, ele fez isso ano passado, até para quem está nos acompanhando entender, quando ele teve uma artroscopia, fez uma artroscopia ano passado, ele se recuperou rapidamente, 3 semanas. Agora foi no outro joelho, pode ser que demore um pouquinho mais, mas o campeonato ele vai andando. Como é que está esse trabalho de vocês, que claro, está mais à frente do Maringá, que é o executivo, o próprio Paulo Linderman, tem o Diego Mandrick, que é o diretor de futebol, comissão técnica, enfim, mas tudo tem que ser assinado pelo presidente, então você está a par de tudo isso. Vão vir jogadores na janela, e se vierem, serão jogadores para realmente agregar e fortalecer, e quem sabe até brigar por algo mais dentro da Série B? Você fez a pergunta e você respondeu, né? Quem está realmente à frente disso é o Maringá, né? O próprio Gilmar Dalpozo, o Paulo Linderman, eles estão à frente disso, e quando eles nos trazem o atleta, aí a gente analisa, avalia juntamente com eles, e aí sim o canetaço ou não de trazer o atleta. Só vai vir se realmente for para agregar, né? Não temos necessidade de vestiário, porque o nosso vestiário está muito bom, nossa equipe, nosso elenco está muito unido. Então, se vier jogador, vai ser para agregar mesmo. E o departamento de futebol, então, já apresentou algum nome para ti, para vocês, a executiva? Para mim ainda não, né? Mas quem sabe para o Dr. Alex já apresentou, e aí depois ele traz para a gente. Muito bem, muito bem. Adriana, quero agradecer, tá, a sua vinda aqui ao Diário do Iguaçu, participar dessa entrevista, participar do Talk NEI. Acho que muito importante para nós, importante também para o torcedor da Chapecoense, saber um pouco mais do que está acontecendo, né, com a Chapecoense. Então fica o nosso agradecimento e também desejo de sucesso e, claro, parabéns, né, por ser a primeira mulher a assumir um clube de futebol profissional dentro de Santa Catarina. Obrigado, Adriana. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, e quero dizer então para os nossos torcedores, né, que são os nossos maiores patrimônios, de que continue apoiando
o clube, apoiando os atletas, apoiando a diretoria, todo mundo, Gilmar Dalpozo, né? E dizer que para aquele que ainda não é nosso sócio torcedor, que se associe, porque está fazendo um investimento muito bom e que terá um retorno brilhante psicologicamente, porque o nosso time vai fazer com que a gente fique bem aliviado e que a gente fique tranquilo, podendo daí trabalhar no nosso trabalho dia a dia bem normal. Com o valor do preço de um ingresso, né? O preço de um ingresso, que é R$70, tu paga uma mensalidade, até para deixar claro, né? Com certeza, e vale a pena, porque são no mínimo 2 jogos, né? Em casa, então seria R$140, assim você gasta R$70 e você vai em todos os jogos. Muito bem, mais uma vez obrigado, Ardena. Obrigado a você. Bom, chegamos ao fim de mais um Talking DI. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Estaremos de volta com mais entrevistas aqui no Talking DI.